Oi, gente, estamos aqui no Papo de Editor hoje para falar sobre transmissão ao vivo. Nós trouxemos dois amigos, né, de muito tempo já, que é o Ribamar e o João Guilherme, e eles trabalham com edição, com direção de TV, né, e com muitas outras coisas que eu quero que vocês se apresentem. Quem é o Ribamar? Oi, tudo bom, pessoal? Tudo bom, Tatiana, João? O Ribamar é um aprendiz de edição ainda. Sou editor, diretor de imagens, e agora com a empresa que temos, faz tudo, cinegrafista, áudio, entendeu? Então, de um pouquinho de cada coisa, mas na bagagem já vem um tantinho de coisa que já dá para explicar, né? Para um tanto da experiência, contar um pouco, né? Da experiência que vem de alguns anos. Não é tantos anos assim, não, mas é... Tá bom. Para quem entende, qual foi o programa que tu começou a editar? Na minha época, quando eu comecei estagiando, né? Que era com o nosso querido Marcozinho, né, era quem sempre que começou essa edição. Naquela época era ainda nos remotes, né, com as fitas Betacam, DVCam, né, e aí a gente tinha que ter todo um aparato, uma parafernália danada, um VT para receber a edição, o outro player, e era uma confusão danada. Hoje é muito simples, né? A pessoa grava o off no cartão, então o cartão já está ali, você já bota no computador, vai editando o tempo inteiro. Antes era na fita, né? Gravava na fita. Então era uma fita só para o off, então você ia botar aqui no player, no rec, dava play no off, agora eu preciso da sonora. Tira a fita do off, coloca a fita das imagens para pegar a sonora, e era um tira e bota de fita danado. Passava de fita para fita, né? Exatamente. E naquela época a adrenalina era maior, porque tinha sempre aquela pressa. Preciso desse VT para ontem. Então, era dessa confusão toda. Mas era bom, porque vinha na pressão, era adrenalina. Era melhor ainda quando você errava, que você queimava. Que aí você não tem o Ctrl Z, aí tinha que começar de novo. Lá, às vezes começava do zero, às vezes já tinha que pegar uma outra fita para copiar o que deu certo e iniciar de onde parou ali, né? Mas era bom. Era uma adrenalina bem bacana. Aqui a gente está falando bem técnico, como eu falei, é um assunto profissional. Mas para você que não está entendendo, a edição linear, né, ela veio antes dos computadores. E era de máquina para máquina, e tinha uma fita bem grande, como o Iba falou, que passava do material bruto e a gente ia editando e colocando o que a gente queria, né, na sequência. Isso. E se errasse lá na frente, você teria que voltar e refazer a sequência toda. Para você entender um pouquinho assim. Exatamente. Não tinha que ter todo um cuidado para não errar, principalmente quando você ia cobrir o off, né? Que aí, no caso, você tinha que ir só nas pistas de áudio, o áudio ambiente e o vídeo. Que aí, se você descuidasse e às vezes tá colocando só isso aí, você vinha queimando tudo por cima, desmanchou o serviço, de refazer o serviço. Então, não tinha Ctrl Z lá, não. Como é que tu aprendeu essas coisas assim? Era só o Marcou, ou tinha algum livro, tinha alguma fonte? Não, foi só mesmo na vivência mesmo, ali editando, pegando e fazendo. Minhas coisas sempre foram assim, eu nunca tive... hoje já é muito fácil para quem vai editar. Tem uma carrada de tutorial na internet, então a pessoa vai lá, deixa eu pesquisar como é que faz isso, como é que faz aquilo. Então você vai lá e já dá uma olhada. Mas antes a gente não tinha tanto essa questão de assistir um vídeo, de ver alguma coisa. Era alguém que te explicava e fazer. Aprender fazendo. Então não tinha muito essa história de, tu vai testar para ver se dá certo. Não. Isso aqui é feito assim e assim. Pronto, acabou. Agora senta e faz valendo.
Então, era o início, era mão suada o tempo inteiro, tremendo, mas deu certo. Aprendi umas coisinhas. Umas coisinhas. Ele é maravilhoso, gente. Daqui a pouco a gente conta. Agora vamos falar com o menino João Guilherme. Uma geração um pouco diferente. A gente chama de geração Caput, ele já? O João, Não, um pouco depois. Mas eu quero que você se apresente. Fala para a nossa galera aí que está adorando hoje, né? Que hoje é um assunto bem vasto e a gente tem muito que conversar. Quem é João Guilherme? Bom, sou João Guilherme, crescido na área da televisão, né? Para quem não conhece, sou filho do Johnny Lopes, trabalho hoje na Meu Norte, gestor hoje na Meu Norte. Desde pequeno, minha família sempre foi na parte da televisão, desde meus pais até meu tio, que trabalha com edição. E eu entrei no mundo da televisão, da parte mais técnica, hoje na parte de redes sociais, em 2018, né? Na antiga ITT Play. A gente tinha necessidade de montar uma televisão na época, e foi lá onde eu comecei a aprender a edição, na parte do CapCut ainda não, mas na parte do Final Cut, Premiere. Na minha época já tinha os tutoriais, então foi nesse aprendizado, foi os cursos que tem hoje na internet, que é vasto. Tutoriais do YouTube, né? Isso. Já estava não tão quanto depois da pandemia, né, mas já estava o ápice de curso, de venda de cursos, como ocorre hoje em dia, né, na parte de edição. E na parte de direção de TV foi mais da vivência do dia a dia. Aí teve uma escola da vida que foi na empresa dos meninos, que foi na produção de transmissões, que deu essa aumentada, tanto na parte de edição como direção de corte, execução de áudio e por aí vai. Conta assim, um segredo. O papai ensinou muito? Na verdade, é o tira-dúvida. Eu sou muito curioso desde pequeno. E eu sempre gostei da parte da tecnologia. Comecei... eu era aquela criança que ficava mais em casa, mexendo em jogos, computador, abrindo e fechando o computador. Quantos computadores não já excluiu o Windows? Por aí vai. Para poder chegar e trazer isso para o lado profissional. Então, claro que teve o aval do seu Johnny, que tirou muitas dúvidas, que passou muito o caminho das pedras para a gente poder trilhar. Não é como na época do Ribamar, que foi na vivência, foi na demanda chegando e você tem que entregar. Mas com os profissionais que já vinham no mercado, a gente teve esse aval e teve esse aprendizado, e para hoje estar seguindo junto com eles. Certo. Agora, Ribamar, a edição não linear, como é que ela entrou na tua vida? Aí foi a mudança na TV. A tecnologia está chegando, né? A cada dia que passa, nunca para, né? Então, assim, se você parar um pouquinho, né? Aí você já ficou para trás, pronto. Você tem que estar sempre se atualizando, sempre ligado, porque cada coisa vem avançando, a tecnologia vem avançando cada vez mais. E com isso a gente também foi se aprimorando, porque a edição da TV teve que ir melhorando, né? Naquela época já começou na TV, foi por conta do Popaganha, né? Porque o Popaganha evoluiu, né? As estações eram da Sony, né? Uma estação fechada da Sony, a ES7, né? Que o Popaganha, todas as bases eram com aquilo ali, um negócio enorme. E foi o pessoal, né? A maioria, alguns era de fora, né? Que estava tomando de conta, né, de toda essa parte. E a partir daí, como o Popaganha era um produto do grupo, e a TV também foi se adequando para isso, né, para esse formato, né, dos computadores chegando, o Premiere chegando, né, os programas da Pinacle que tinha que botar lá para começar a aprender. Um dos que eu comecei foi o Media 100, né, que era um dos programas também que, quando a gente olhava para ele, tomava logo um susto. Olhava aquela coisa, uma timeline com um monte de... Rapaz, que é isso, pelo amor de Deus? Começa por onde? Mas depois que você, como eu te falei, não tinha aquela questão do tutorial, não.
Chegava um e dizia, dava um toque, esse atalho é aqui, esse outro é aqui. Você começa a baixar o arquivo por aqui, salva aqui, você faz o move aqui e tá aqui, te apresentar, aqui, mídia 100, Ribamar, mídia 100, sente e execute. Sempre foi assim, as coisas iam aprendendo desse jeito. A gente pode chamar de autodidata? Não, acho que acredito que não, mas sempre foi dessa forma. Pode ser que seja. Pode ser que seja. E você, João? Assim, qual foi o primeiro programa de edição, o primeiro computador que te pegou e você disse assim, agora, é aqui que eu vou aprender? Não, eu já quando eu iniciei, foi no Mac Mini. Então, não tinha tanto mistério. Foi um programa jornalístico que tinha na TV. Então, até quem deu algum aval, assim, para poder passar os atalhos que tinham no Final Cut foi a Sequef, da antiga TV Assembleia. Um beijo, Sequef, minha amiga. Foi ela, ó, atalho tal e tudo, a pegada do jornalismo é mais dessa forma. Então, cada programa tem seus atalhos, tem seus segredos, né? Aí, pouco tempo depois, eu migrei mais para o Premiere, que é onde eu me adequei mais. Mas, muito interessante a parte de como cada programa tem sua pegada de edição. E televisão é assim, esporte é um pouco mais rápido, o jornalismo tem seus macetes e por aí vai. Qual foi a edição para vocês dois? Eu quero saber dos dois, bem detalhado. Qual foi a edição que mais te pegou, assim, que mais te desafiou como profissional? Olha, é que foi bem desafiador pra gente, assim, pra mim, eu acredito que a primeira caravana que teve que participar, porque era um material que tinha que... era produzido e tinha que ser finalizado tudo no mesmo dia, por conta de que era uma coisa bem corrida, tinha que fazer a matéria, tinha que participar ao vivo, e esse material que foi gravado de manhã, ao meio-dia já tinha que estar pronto, 2, 3 matérias. E não é qualquer edição, né? Porque era um conteúdo mais trabalhado, um conteúdo que tinha que ter uma atenção maior, tinha que mostrar com riqueza de detalhe, uma edição bem mais caprichada, né? Para poder ter essa riqueza de detalhes, com trilhas legais, coisa que desse para passar uma empolgação, uma emoção, por exemplo, a parte de natureza. Vamos supor, pronto, São Raimundo Nonato. Naquela região, você tem que saber de como você vai finalizar esse material, porque quando a pessoa fala numa matéria especial da Serra da Capivara, a pessoa já imagina imagens bonitas, né? Coisas bem bacanas, uma edição legal, uma trilha que chame a atenção. Então, assim, aí você imagina você com tempo corrido. Porque uma coisa é você pegou o material, aí você tem 2, 3 dias para entregar esse material pronto. Uma coisa é o material que ficou pronto agora, às vezes você começa no máximo, começou agora à noite e de manhã cedo já tem que estar pronto. Então, você tem ainda à noite. E, às vezes, o material foi finalizado 9, 10 da manhã, e você vai ter que caprichar ele, porque 1h da tarde é o ao vivo e a gente vai chamar esse material e ele tem que estar pronto. Vamos explicar para quem não tem de televisão. Caravana, uma equipe gigante, né, que sai para um local turístico, um local interessante, para fazer uma matéria especial, várias matérias especiais. Aqui, esse foi a caravana Meu Novo Piauí. Então, assim, você tinha que mostrar o Piauí diferente. Então, era uma equipe... Eu acredito fazia ao vivo e fazia gravado. Quase 10 pessoas, né? Entre equipe de jornalismo, técnica, né? Para poder vários dar conta equipamentos. Disso, e era um caminhão, a van? Não, era van. Nessa época era van de transmissão, ia para poder fazer o... Lotada de equipamentos. E a equipe de jornalismo ia num carro menor para poder seguir na frente. Já seguia para produzir o material... E quando a equipe de ao vivo chegasse, o material já estava sendo editado e tudo para já executar ali, já fazer o ao vivo e tá tudo no ponto.
Nossa, incrível. E você, João? Eu já não tive esse especial da caravana, né? Mas um que me desafiava muito era o programa esportivo, que eu fazia diariamente, porque eu tinha um tempo de 1h30 para poder pegar todos os offs com os vídeos, colar junto, tinha que casar com a questão dos gols que acontecia, voltar. Então, pelo curto período de tempo que eu tinha, que era questão de 50 minutos para poder editar o vídeo, se tornava muito complicado diariamente. Mas é aquela questão com o tempo você vai pegando e facilita a questão dos atalhos. Não tive essa vivência da caravana, que é um detalhe mais especial de natureza, mas também me desafiava muito. E a pergunta que a gente está aqui esperando de vocês, as transmissões ao vivo. Como foi que começou e esse boom de transmissões, né, nacionais que vocês fazem, de esporte, de outros eventos também. A gente está muito curioso para saber. A transmissão, ela já começou aqui pela TV mesmo, né? Começou com os eventos da emissora, fazendo aquela coisa, já vinha aquela adrenalina. No início eu observava e via aquela coisa, aquela correria toda, todo mundo preparando, fazendo Fala a transmissão, mais ou menos montando quantas tudo. pessoas numa transmissão dessa? Dependendo da transmissão, 15, 20 pessoas na correria para poder montar. Antes não tinha a unidade móvel, o caminhão de transmissão não tinha, então, assim, você tirava equipamento de um lugar, botava para o outro, chegava lá, tinha que ter um espaço para montar tudo, cabear tudo, entendeu? Aí era uma correria danada e ficava olhando aquela coisa toda de longe, né? Tava chegando. E comecei a gostar daquilo ali. Aquela loucura. É como o povo diz, é igual novela, vê aquela confusão toda. Mas no final sempre dá certo, sempre termina tudo uma maravilha. E começou por aí, né? A gente tomando gosto por isso. As transmissões esportivas também começaram com a TV, quando a TV recebeu um projeto de transmissão do Campeonato Piauiense de Futebol Amador. Então, a gente saía em várias cidades do interior do Piauí para fazer essas transmissões. E foi quando a gente começou a gostar dessa transmissão do futebol, né? Porque a gente já gosta mesmo de futebol por si, de assistir na TV. Então, quando a gente via aquela possibilidade de fazer a transmissão do futebol, isso foi uma loucura, todo mundo super animado, né? E a gente, tem um detalhe, a vez que a gente foi fazendo, e, como eu te falei, a minha parte na empresa hoje que nós temos, de transmissão, a minha parte fica mais para a questão do replay, né? Do slow. E por quê? Desde a época da TV, sempre fiquei com essa parte, né? Me pediram para fazer, rapaz, vai fazendo aqui o slow. Porque era o slow da Newtek, né? Que funcionava lá, um equipamentozinho pequenininho, era marcar a entrada, triplay, saída. Né? Não, na verdade, não chegava nem a ser o triplay, não. Era o acho que do TriCaster mesmo. Tinha um remotezinho dele, que aí você ia fazendo, marcando entrada e saída para fazer o lance ali na hora, né? E aí, como é que eu aprendi? Assistindo o quê? Nada. Mexendo, olhando, e tá aí. Quando chegou o triplay, né? Quando a coordenação chegou e disse, a direção comprou um equipamento de slow, chegou, ele vai ser montado agora e você vai aprender nele, porque a direção, já que isso foi na quarta-feira, e o nosso diretor-presidente disse que nessa transmissão de sábado já quer ver. Sempre assim, chega, já tem que fazer. Então, assim, aí eu disse, mas como é que vai ser? Ele disse, não, ele só disse, não quer saber. Tá aí, monte, aprenda, sábado é para ser usado. E daí, foi, como eu te falei, não tem aquela história do calma, deixa eu assistir, como é que faz. Não, eu sentei. Vai fazendo. Vi um vídeo, porque o fornecedor mandava lá um vídeo de mais ou menos de como é que funcionava, né, para ter uma noção. Mas dali teve que aprender exatamente. Deles. Aí, primeiro evento saiu, não foi essa Coca-Cola toda não, mas aí deu certo. E
a gente colocou no ar e foi... O nosso presidente ficou animado. Eita, foi lindo, lindo. Não sabe como foi a confusão. Para você, poder... que não... Porque a nossa conversa hoje está bem técnica, você está vendo, né? Triplay, slow, o que é isso, Tati? Para você que não está entendendo, as transmissões ao vivo é uma live que você vê, aquele futebol que você está assistindo, aí tem aquele replay bem lentinho para você entender o que o jogador fez. Você está vendo que como é feito aqui, né? Se bem que hoje em dia o computador, né? A gente vai entrar nesse assunto, inteligência artificial já faz muita coisa assim para a gente, mas antes era na mão mesmo, né? E você, João? E Riba, essa parte do futebol amador foi antes da entrada da Esporte Interativo, né? Das transmissões aqui? Foi bem antes, foi antes. Depois do futebol amador, aí nós conseguimos fazer o Campeonato Piauiense, fizemos alguma coisa de Campeonato Piauiense até chegar a parceria com o Esporte Interativo, né? Aí, quando chegou, né, aquela coisa toda, aquela parceria, vamos fazer, vocês fazem aqui, o Campeonato Piauiense, o Cearense, o Maranhense, aí todo mundo empolgado. Vamos fazer sim, aqui a gente faz de boa, a gente já faz aqui pra gente mesmo da casa e tal, todo mundo super empolgado, achando que já sabia de tudo, né, vamos fazer. É sempre assim. Aí, quando chegou, né, o Esporte Interativo, um canal nacional, aquela coisa toda uma cobrança, né? Porque o material tinha que ser ele é entregue perfeito, não pode ter falha, não pode ter erro. E aí, quando chegou o coordenador, um dos diretores do Esporte Interativo, o César, né? E aí, quando nós começamos a executar, aí o César olhou e disse, não, calma aí, aqui ainda falta vocês fazerem assim, 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 assim. Aí disse, eita, e a gente achando que já estava sabendo de tudo, né? E a gente teve que repensar tudo o que a gente já vinha fazendo para poder ter um material mesmo perfeito. E graças a Deus, com as dicas do nosso grande César, a equipe pegou assim, de boa, na hora ali. Teve umas falhazinhas no primeiro, mas do segundo em diante foi só maravilhas, coisa boa. Ele só acompanhou os 2 primeiros jogos, depois daí então ele disse, a equipe já está formada, se virem, estou voltando para o Rio, tchau. E daí para frente foi só alegria, porque deu tudo certo e ficamos um bom tempo nessa parceria com o Esporte Interativo. E que hoje a empresa que nós temos, ela nasceu mais ou menos de uma viagem, foi uma viagem para o Esporte Interativo. A gente, né, quando o Esporte Interativo já começou a falar sobre as viagens. E aí, né? quando vocês começaram a sair do Piauí assim para o Brasil todo, né? Que vocês estão... Porque com o Esporte Interativo, nós viajamos uma boa parte desse Nordeste, né? Piauí, Ceará, Maranhão, fomos até Sergipe, foi Sergipe, Maceió, fazer uns jogos para eles. E qual tipo de jogo? Teve porque na época o Esporte Interativo, ele tem até uma diferença até de padrão com o Grupo Globo, ele fazendo uma pegada mais diferente. E ele apostou no Nordeste, né? A Copa do Nordeste. Então, nessa região do Nordeste, eles viajaram muito. Por que eu falo eles? Porque ainda não era minha época, ainda. Foi com o aprendizado deles que aí chegou até mim já em 2018. Mas voltando à parte do Esporte Interativo, teve essas viagens com a Copa do Nordeste, onde eles foram fazendo os jogos, aprendendo com os diretores do Esporte Interativo, que tem os padrões... de equipamento, de tecnologia, de forma de transmissão, do roteiro, enfim, da sequência. Porque a pegada do Esporte Interativo era um pouco mais... como é que se diz? Não seguia tanto o roteiro, como, por exemplo, o Padrão Globo, que segue o roteiro à risca, a escalação tem seu determinado momento, replay só quando o jogo para. Então, tem várias peculiaridades com a parte do futebol, em futebol em si. Essa estrutura, qual a estrutura de vocês hoje? Assim, qual a tecnologia que vocês usam? Vocês estão já de olho em novas tecnologias? Vocês já olharam para... Olha, que a gente fala que é você assistir, o que você assiste. Você já usa inteligência artificial? Vocês colocam tudo no computador ou ainda está de máquina para computador? Como é que está? Antigamente,
tinha a parte do... Tinha que ter a mesa de corte. Só que depois do VMix, o bendito VMix, um computador está podendo já falar sobre o que é VMix, tá? Isso, é um software que hoje ele faz tudo, praticamente. Ele faz a parte do corte, com conexão MIDI, com as USBs. Ele faz a parte do Slow, que o Ribamar até falou, da Newtek, o Triplay. Hoje ele mesmo com a MIDI já faz. Ele faz a parte de caracteres, que na empresa essa parte eu fico responsável, tanto a técnica como os caracteres. Então você consegue distribuir em alguns computadores funções, entendeu? Um só não supre todos, porque sobrecarrega. Mas se você dividir em funções, um para corte, um para slow, um para caracteres, um para poder subir, porque hoje, depois da pandemia, teve a melhora das conexões e entrou no VMix o SRT, que são a conexão remota, para poder você enviar sinal, que é muito mais seguro do que, por exemplo, antigamente você subia pelo córrego, pela a questão da conexão via stream, que poderia ter a oscilação, tem o delay, poderia cair. Então, com o SRT, o delay é muito mais baixo, é muito mais seguro, precisa de uma banda de internet menor para poder trafegar a imagem. E em relação à questão dos lençóis, para a gente que faz a transmissão, foi um desafio muito grande, principalmente por conta da logística e de não ter a estrutura lá no local. Entendeu? De a estrutura ter sido montada no dia. Uma coisa é a gente chegar com os equipamentos lá, já tem um local para a gente poder ficar, já tem energia para poder fazer as conexões. Outra é a gente chegar e estão montando a energia, e estão botando a barraca. Então, nossa parte tinha que ser a última depois da estrutura. Em questão de 4 horas para começar o evento. Então, tinha que ter a experiência todos tinham que ter a experiência de cada um chegar e montar a sua parte, porque senão não ia dar tempo. Senão não ia sair com um padrão bem feito. E outro era um padrão para Sport TV, era um padrão para Rede Globo, era internacionalmente transmitido, porque era um jogo de beach soccer Brasil e Argentina, Cazé TV. Então, também com a ajuda hoje a internet via satélite, né, que é a Starlink, foi possível isso, porque nem internet lá no local estava. A gente estava no meio das dunas, então foi um desafio muito grande mesmo, de levar equipamento em cima dos 4x4, retornar, questão do vento passando e levando equipamento, a gente tem que realocar. O pessoal acha que é fácil. E bem mais desafiador por conta de que você não tem como montar do jeito que você imagina. Eu vou colocar uma estrutura aqui com isso aqui. Não, você tem que montar a sua estrutura o mais voltado para a natureza possível, de preservação de tudo. Não podia colocar nada de ferro, não podia nada. A equipe do ICMBio, eles estavam na cola. Se cair um papel de bombom no chão aqui, meu amigo, você vai ter que catar. Não podia nada, tinha que ter cuidado com o gerador, porque teve que levar no quarto um gerador, evento, né? No gerador, né, para lá. Não pode ter uma gota de óleo pingando na areia, não pode. A madeira tinha que ser para poder fazer a estrutura das traves, de tudo lá, para poder colocar as câmeras. Tinha que ser tudo madeira adequada e aprovada pelo ICMBio. Não podia ser qualquer coisa. Não, eu vou levar andaime, estrutura de ferro, vou botar... Não pode. Então, assim, quando a gente chegou e olhou, disse assim, e a barraca? A barraca é de madeira. Vamos botar aqui botar um como é que a gente chama aqueles voal, né? Eu acho que era um voal para por cima aqui, para proteger. No máximo uma lona aqui. Uma lona, E não podia ter aquela estrutura de montar camarim, né? Ter aquela estrutura toda que você costuma botar, fechar, botar ar-condicionado. Não pode. Então, assim, é uma área de preservação e que assim ela tem que manter. E no final, você recolher tudo. E à noite, que o evento quando terminou à noite... Não tem iluminação para poder pegar os equipamentos. A iluminação era dos LEDs, com as baterias, com tudo, para você poder desmontar e deixar limpo e organizado, entendeu? Foi um negócio bem desafiador. Foi algo mesmo que... Agora, você que não tinha noção do que é um bastidor de uma transmissão que você vê, disse, tô vendo tudo aqui do jogo, no meio da praia, você tá vendo como é, né? Tanto de equipamento quanto de pessoal.
E, como a gente estava falando, é uma transmissão de alta performance, né? Com uma equipe muito grande, com equipamentos muito caros, né? E que vai uma transmissão para o mundo todo. A empresa de vocês é muito boa, muito requisitada. A gente estava nessa curiosidade para saber como é que trabalha, como é que faz. Mas, a partir de hoje, né, a gente aqui do Papo de Editor, eu sempre disse que é o local de fala do audiovisual. Então, a gente quer saber, em 10 anos, o que vocês pretendem, qual a visão que vocês têm e onde vocês querem chegar. A gente dá esses 10 anos, mas as coisas estão acontecendo tão rápido, né? Que com certeza vai ser em menos tempo. Fala aí, João. Bom, mediante a questão da empresa, que pegou um boom muito grande, principalmente depois da pandemia, e desse desenvolvimento profissional que eu tive durante as experiências de eventos, também entrei para a parte de empresa com mídias sociais, que também foi outro boom que teve em relação a marketing. Então, daqui 10 anos, acho que a empresa hoje de transmissão deve ganhar ter um boom, um reconhecimento muito grande nacionalmente. E também esse lado profissional, minha empresa também de marketing está bem desenvolvida, já está operando, porque como você mencionou, com a questão da IA, a questão da automatização tanto dos equipamentos como da execução, então esse é o futuro, entendeu? Cada vez mais as empresas, além de eventos, mensalmente, diariamente, vão estar precisando dos serviços, tanto de transmissão, que possivelmente é o futuro da televisão, o jornalismo e os eventos, tanto esportivos como musicais, de cursos, que é o futuro da televisão que eu vejo, pelo menos da minha ideia. Então, é mais ou menos isso que eu vejo aqui para frente do mundo da televisão e das redes sociais ou da parte de tecnologia. E você, Ribam? É tão complicado você falar daqui a 10 anos o que pode acontecer, porque tudo muda muito rápido, a tecnologia vem avançando cada vez mais. A nossa empresa, a gente iniciou e a gente tem o transporte, fazendo essa logística para chegar no local e montar a estrutura, né? Mas a gente já está aumentando, a passada já está maior, né? A unidade móvel já está sendo preparada, vai ser montada, né? Então, assim, daqui mais um tempinho já vai estar aí, vai nos ajudar em algumas situações, né? Porque você vai economizar bastante tempo, porque eu não preciso montar, cabear tudo, né, na estrutura de mesa de corte, mesa de áudio, interligar uma coisa com a outra, não, porque a unidade já está pronta, está montada, eu só preciso colocar a câmera no lugar, trazer os cabos da câmera e conectar na unidade móvel, áudio e vídeo, né? Então, assim, vai nos ajudar muito. Mas eu acredito que você está falando 10 anos, mas eu acredito que vai menos. Mas eu olho no futuro e vejo que o espaço vai estar bem maior para a gente, abertura, né, de caminhos aí para esse segmento, não é? A empresa vai estar num alcance bem maior, graças a Deus, a cada tempo que passa, a cada temporada, né, que a gente chama dos eventos, a cada temporada que chega, a gente ganha um pouco mais de confiança, né, da organização, por conta de prestação de serviço, né, todo evento que a gente faz, no final, o contratante está sempre satisfeito, né, quem contratou, porque a gente se preocupa em entregar algo a mais. A gente nunca está ali para fazer só, como diz na história ali, o feijão com arroz, né? Só o que foi contratado. A gente sempre faz uma entrega bem maior do que o que às vezes é solicitado, né? E eu acredito que é isso que faz o diferente da nossa empresa, né? O diferencial dela está aí. E daqui mais uns anos, eu acredito e vejo e aposto nisso, numa empresa, como o João falou, reconhecida cada vez mais
a nível nacional. Internacional também? Sim, essa experiência aí nos Lençóis já teve transmissões internacionais, entendeu? Exatamente. Visto por 160 países. Fizemos essa transmissão que fizemos né, como foi uma competição internacional, porque foi uma partida Brasil e Argentina, entendeu? Então, assim, nós conseguimos, acho que foi 160 países, né? Nessa faixa. Um dos canais que liberou e vários outros países receberam esse sinal e colocaram no ar. Assim, para a gente foi uma satisfação imensa quando a organização disse que, além dos canais nacionais que a gente está botando no ar, vocês agora vão mandar o sinal para emissoras fora do país, internacional. Então, assim, foi um negócio bem satisfatório mesmo, sabe? E eu acredito que com o passar do tempo a gente só vai aprimorar e ganhar cada vez mais a confiança, né, com todo mundo junto. A nossa equipe técnica também, os meninos, eles dão o sangue também, são apenas prestadores, amigos prestadores, mas quando a gente pede e diz assim, gente, hoje tem que ser melhor do que a última. Então, os meninos, eles dão sangue mesmo, né? Desde o auxiliar, que está ali ajudando a puxar só um cabo, até o câmera, o operador do áudio, o diretor de imagens, a parte técnica toda como um todo, né? Então, assim, todo mundo sua mesmo dali, veste a camisa. E eu acho que isso é que faz com que a empresa cresça cada vez mais. Teve até um diretor, na época do esporte interativo, ele viu um aperreio de como é que um perrengue. Exatamente, ele viu lá, porque foi uma solicitação do próprio canal para fazer uma mudança. E quando ele falou para a gente, ele imaginou assim, não vai dar certo, porque não vai dar tempo. Vocês não vão conseguir fazer essa mudança assim. Como é que vocês... Aí um dos sócios aqui, que é o pai do João, o Johnny Lopes, aqui, o meu amigo Johnny, falou e disse, e aí, amigo, vamos para cima, vai dar certo. E daí, quando o César olhou assim, em poucas horas assim, a gente mudou tudo. E ele chegou e ficou besta assim, olhou e disse, cara, eu não acredito que vocês já conseguiram. Então, tá aqui, chefe, é isso aqui que você queria. Ele disse, Johnny, eu troco as 50 pessoas que estão lá no Rio por 10 pessoas aqui dessa tua equipe aqui. Que o que vocês fizeram aqui, eu te juro que as 50 que estão lá, eu bater o dia todinho e não fazer isso aqui. Por isso que eu falei que talvez não desse tempo. Mas, assim, a nossa sorte é que os nossos amigos prestadores, né, que trabalham com a gente ali, quando a gente pede e solicita, os meninos realmente eles vão para cima, dão sangue. E cada transmissão que se faz uma melhor do que a outra, a qualidade sai bem maior, é uma entrega perfeita. É a questão, né? É gratificante como a equipe compra o projeto. Essa é a realidade. O segredo da empresa é justamente isso, é a equipe que compra o projeto. Todos sabem que tem suas funções, mas pegam a ideia de que a gente sempre tem que entregar algo a mais. Então, sai sempre mais do que bem feito. E vão todos felizes, tanto porque eles se sentem parte do projeto. A ideia é essa. E fico sempre tão empolgado, porque às vezes quando a gente fala que hoje a nossa transmissão vai para TV Brasil, Sport TV, ESPN, vai para o UOL TV, e assim, aí de cada um desses que vai crescendo, quando fala para os meninos assim, é que eles se empolgam, porque também é o material deles, né? Quando você fala assim, os câmeras estavam ali, quem foi que fez esse material? Quem participou foi o cinegrafista A, B, C, D e tal. Assim, o cara já fica todo empolgado também, por quê? Porque ele sabe que está fazendo transmissão para canais nacionais e, né, grandes emissoras. Então, para eles, quanto mais bem feito, vai ser melhor, entendeu? Vai ser reconhecido, né? Exatamente. É muito assunto, é muita curiosidade. Tá todo mundo querendo saber tudo. A gente quer convidar vocês para vir de novo, tá? Sejam sempre bem-vindos. Quando tiver um assunto bom, um assunto
bem interessante de transmissão, de Sim. coisa nova, a gente quer saber. Viu? Aqui E todo tinha mundo muita é coisa. curioso. No Papo de até Editor, porque todo mundo é curioso. Circuito de vôlei que ficou, NBB também, que a gente não chegou a falar, que Muita foi o coisa. que deu esse aval pro basquete. Exatamente. Aí teve então, várias coisas. E nesse meio, o que não falta é assunto, o que não falta é o que contar, de experiência, o que passou, né, do que teve. Sempre tem. Você passa um dia inteiro e você, no final, diz assim, nem te falei sobre isso. Pois é. Né? E eu sou E lá, aqui- não só o lado esportivo, né? Porque tem o lado dos eventos musicais. Micarina, que vocês já tiveram o aval aqui, Piauí Pop, que a gente teve pela empresa. Exatamente. Que são desafios também bem grandes na parte do lado musical. Exatamente. Isso foi Shows. realmente dos grandes desafios também da empresa foi... O diretor está falando aqui que já é esse- para marcar o próximo. Vai ter a parte 2 das Olha aí. transmissões. Porque não da tem, conversa. Não tem assunto que falte, não. É sobrando o tempo inteiro conversa. Tem muita coisa que se possa falar e comentar. E assim, é muito bom. Quanto mais a gente fala, mais vai chegando assunto. Assim, a gente passaria aqui uma tarde inteira. Uma tarde aqui. inteira conversando. E eu quero que vocês se sintam sempre convidados. O Papo de Editor nasceu para isso, tá? A conversa de profissionais para profissionais e para os curiosos, que tem muitos que querem conhecer, querem saber como é que é feito, né? Tem muita coisa que as pessoas acham que é fácil, que é só apertar um botão, né? E tem que ter esse conhecimento, e é a gente que tem que falar. Por isso que a gente fala que aqui é o nosso local de fala do universo audiovisual. Então, sintam-se convidados. A gente vai ficar por aqui hoje, mas ainda tem assunto, viu? Tem muito, sim. É um prazer, Tati. Foi um prazer muito grande compartilhar um pouquinho do que a gente já vivenciou. Um pouquinho. Porque tem muita coisa, muito Muita assunto. coisa. Assunto de televisão, de edição da TV, de direção da TV. Tem, assim, A gente muita vai falar coisa, sobre né? isso. E quando você passa a coordenar equipes, né? E grandes equipes, né? Sempre tem história para contar, porque você vai contar uma coisa que aconteceu com 2, 3 da sua equipe ali, alguma coisa que aconteceu com outra. Claro que assim, você trabalha com gente, sempre tem uma dor de cabeça com um ou com o outro, mas sempre no final o resultado é perfeito. Então, assim, assunto não falta, né? Então, assim, tem muita coisa para se falar. E como o bate-papo ele é bom, né? Então, assim, você vai perguntando uma coisa, vai vindo história, vai vindo história. A que vai gente quer ouvir puxando tudo, outra. porque a curiosidade é grande. A gente está no Papo de Editor, mas, como eu sempre falo, né? Eu estou há 28 anos por trás das câmeras, mas agora que a gente decidiu, né, com o projeto desde 2018, a gente decidiu falar sobre isso, porque muita gente tem muita história para contar. Às vezes a gente vê um produto final ali, né, assistindo no seu sofá e não sabe o trabalho que deu. Conhece nem um pouco né? dos bastidores. Não imagina como é os bastidores, a quantidade de pessoas, ou, como você falou, tem pessoas que têm uma estrutura grande, né? E cada uma faz um pouquinho. Mas aqui no Piauí, né? Aqui no Piauí, Tem costume de ter uma equipe menor a que equipe consiga pequena fazer que várias- faz tudo, como eu estava falando para você, é o faz tudo, é o Severino, né? Que a gente tem que saber fazer de tudo um pouco, né? Para levar aquele material com qualidade para o ar. Exatamente. Nós tivemos até, você falando assim do faz tudo, nós tivemos um caso, só citar rapidinho aqui, que foi também um dos nossos desafios, foi o sorteio da Copa do Nordeste. Né? Então, quando chegamos lá, a equipe que veio do Rio, lá eles já estão tão acostumados ao você faz isso e você faz isso. Você nunca vai fazer as duas coisas. Então, ou você faz cada um no seu quadrado. Ou é cinegrafista ou é auxiliar. Exatamente. Então, assim, um dos nossos colaboradores, ele só tinha que colocar a imagem no telão. Então, ele só tinha que apertar um botão. Era só apertar um botão. A função dele. Exatamente. Era só essa, só apertar um botão. Quando precisou de alguma outra coisa lá, que foi só para dar uma barra de espaço no teclado lá, todo bem do lado, ele se virou, quando ele foi apertar, o coordenador disse, epa, você vai fazer o quê? Não, é porque, não, a sua função é só isso aí, eu só quero você para fazer isso aí. Ei, coloca uma outra pessoa aqui, só para apertar a barra de espaço. A cultura fora já é diferente, né? Exatamente, não podia, ele não podia sair do lugar dele, que era só apertar o botão
Na hora E certa. na hora só apertar o botão para colocar a imagem lá no telão, botou, tirou, botou. Só aquilo ali. Ou seja, pra gente aqui que acostuma fazer o algo a mais, né? Era de boa você apertar o botão aqui, dar barra de espaço no outro ali, aqui, então você faz rapidinho. Mas a cultura, realmente, como eu falou, é deles. Cada um no seu quadrado, acabou, faça só o seu aqui, faça bem feito e pronto. Eu acredito que essa é o diferente da nossa empresa, que todo mundo sempre faz tudo. Que o cinegrafista, ele é diretor de TV também, porque tem que igualar as câmeras tudo igual, enquanto lá fora a cultura é que tem uma pessoa só para isso, para poder igualar todas as imagens das câmeras. Entendeu? Isso. Quando chega aqui, oxe, mas quem ajeitou a câmera? Não, foi o próprio cinegrafista. Não, mas cadê o diretor de TV, o diretor de imagem? Não tem. Cadê o operador de vídeo aqui? O operador de vídeo, não tem. Quem faz é o próprio cinegrafista. Não, mas tem que ter. É que não funciona sem isso, entendeu? Até para achar profissional aqui na região é complicado por conta dessa cultura. Então, o cinegrafista tem que ir já acostumado com as televisões e tem que ajeitar a parte do som, tem que ajeitar a parte da imagem. Por exemplo, nas transmissões ao vivo não tem uma pessoa própria para poder deixar a qualidade toda igual. Até no futebol, o repórter de pista, né, o que está ali, né, tem um auxiliar só para corrigir a base do microfone, o ponto aqui, então tem a pessoa só para aquilo ali. A gente está sempre nessa questão do algo a mais, que às vezes o cinegrafista é só para ajeitar ali, ele sai e tem coordenador que na hora que vê, ele dá uma pressão. Cadê o auxiliar que está ali? Eu estou vendo o câmera mexer no retorno da repórter, não pode, do câmera é o câmera. Quer dizer, eles não aceitam que os câmeras só para fazer isso e falar, não, tem que ter um auxiliar só para fazer aquilo ali. O assunto hoje, muito bom, ainda ficou muita coisa para a gente conversar. A curiosidade só aguçou. Eu tenho certeza que você que nunca ouviu falar de uma transmissão, tá louco para saber como é que faz, né? Uma transmissão de alta performance, grandes eventos, viagens. Então a gente promete que vocês vão voltar, viu, Ivamar? Vamos sim, vamos tá, João? Só a gente organizar, com certeza, tem que ter tempo, arrumar um tempo pro Papo de Editor que a gente quer saber. Então o podcast Papo de Editor fica por aqui e a gente com certeza vai voltar com esse assunto para você. E se você tiver dúvida, fala com a gente, deixa um recado, tá? E compartilha com os amigos, que aqui é o local de fala do audiovisual. Tchau!